Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. No programa de hoje, nós vamos falar de música, de cultura, de cinema. Vamos falar da história da música fronteiriça sul-matogrossense. Então, ficou curioso? Fique aí com a gente, porque depois da vinheta, o programa vai estar mais que especial. E aqui com a gente o Marcelo Loureiro, que foi o personagem do documentário A Alma da Nossa Música. Foi lançado em outubro e a Ana Carla Loureiro, essa família não é fraca não, viu gente? Que é responsável por essa obra que tem 55 minutos de duração e apresenta as cidades onde o Marcelo cresceu e construiu seu repertório de músicas sul-americanas. Então, quero aqui desejar já a vocês umas boas-vindas ao nosso programa Tocando em Frente. Para a gente, Ana, Carla, Marcela, é uma satisfação muito grande poder recebê-los e, acima de tudo, né, poder apresentar um pouco mais da história de vocês, do trabalho de vocês e desse filme. Eu já tive a oportunidade de assistir, viu, gente? Está maravilhoso e é muito bacana poder entender um pouco da história do músico, né, do menino, do homem, da família de vocês. Então, sejam bem-vindos. Eu quero começar, Ana, perguntando para o Marcelo, antes da gente falar do filme. Marcelo, quando foi que você descobriu que o seu sonho era ser músico? Quem foi que te mais influenciou? Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, eu e a Ana, para poder falar do filme, para contar um pouquinho da minha história também. Bom, eu comecei com 11 anos de idade, depois que eu cheguei do Rio de Janeiro. Eu sou nascido do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Quase ninguém sabe disso, inclusive, né? Exatamente. Pouca gente sabe. Eu nasci no Rio porque meus pais são daqui, mas eles foram morar no Rio, né? Meu pai foi trabalhar e estudar no Rio de Janeiro, eu acabei nascendo lá. E quando eu retornei para cá, por motivo de meu avô paterno tinha falecido, aí meu pai teve que voltar para cuidar das coisas do meu avô, da minha avó também, que ficou sozinha. E aí eu comecei a ter o contato com a música na cidade de Guilherme da Laguna. Na verdade, eu lembro do dia que eu estava na sala de aula e a diretora entrou no colégio perguntando se tinha alguém interessado em estudar violão. Olha, e aquilo me despertou, porque na nossa família, né, a nossa área, a gente tem muita musicalidade, né? O instrumento violão sempre estava entre nós ali, né? Minha mãe já tocava um pouquinho no Rio de Janeiro também, então surgiu a oportunidade de aprender, né? E ali bacana. Eu comecei a tocar com o professor Nico, na época era esse professor que tinha chegado na cidade. Isso tudo é retratado no filme, né? No documentário. O filme mostra tudo de uma isso, forma né, bem resumida. E aí, depois desse início, o meu avô, vendo essa facilidade que eu tinha, foi quando começou realmente a me ensinar, e de uma forma bem peculiar, assim, meu avô tinha sofrido AVC, então ele não tinha um movimento do braço direito, então assim, ele ensinava da forma que ele podia naquele momento, que era solfejando, cantando as melodias, né? Uhum. Porque ele tocava instrumento, ele tocava, na juventude dele ele tocava, então se ele tivesse talvez a possibilidade de mostrar com o braço, ele com certeza, mesmo com aquela idade, ele ia pegar o violão e mostrar uns acordes, alguma coisa ele ia mostrar, mas não foi possível, foi dessa forma que foi desenvolvendo mais o meu ouvido, cantando, solfejando, né? E assim começa a minha história ali em Guilherme da Laguna. Que coisa maravilhosa, viu, Marcelo? Hoje nós vamos falar um pouco mais, né, da história do filme. Eu, como disse aqui, tive a oportunidade de ver e é muito bacana, né? Porque às vezes a gente conhece, você vê o músico, o instrumentista, mas você não imagina, né, de como é que foi, de onde veio, quem influenciou. Então, eu estou muito feliz de poder ter a oportunidade de ter assistido e de poder hoje falar um pouquinho. Eu queria perguntar para a Ana. Ana, eu sei que você teve uma influência enorme, né, na ideia, inclusive. Como é que foi que vocês chegaram na conclusão que era bacana fazer um documentário e um filme contando a história do Marcelo? Primeiro, obrigada. Bem-vinda, né? Obrigada pela oportunidade, um prazer, uma honra para a gente estar aqui. Então, a ideia surgiu ainda na pandemia. O Marcelo me convidou para fazer... a gente é primo, né? Então, na pandemia, ele tinha feito um arranjo para uma música, para um desses projetos governamentais, né? Sim. E aí eu fui até lá, filmar para ele. Quando eu vi o arranjo, eu falei, nossa, mas que coisa mais linda esse arranjo, que coisa espetacular. Ele falou, então, lembra essa música que o vô gostava e tal. Inclusive, eu tenho uma imagem
eu tocando com o vô menino ainda essa música. E ela sempre foi muito importante para mim. Agora eu tive tempo na pandemia, Sim. estudei e aproveitei para fazer um arranjo lindo. E aquilo me deu um clique, Aí né? falou a palavra imagem, a Ana Carla já... Sim, exatamente. Na hora eu vi filme. Na hora já né? pensou no Na filme. hora eu vi filme. E aí eu falei, vamos fazer um filme disso. Olha que bacana. Né? E ele topou. E aí a gente... Claro, a ideia cresceu, não seria uma coisa de retratar uma história da nossa família em si, ou da história do Marcelo, não que não valha, claro, mas a gente teve a ideia de expandir para a música fronteiriça, né? A nossa família... Que tem uma influência enorme, né, Ana, na nossa cultura, né? Exatamente. Mato Grosso do Sul tem uma faixa enorme de fronteira, né? Então, a ideia foi falar da música fronteiriça, da música paraguaia, a influência dessa música na nossa música a partir do Marcelo Loureiro, que tem essa influência enorme. Tem essa pegada maravilhosa, né? E que trata essa... faz dessa música, faz a música dele de um jeito muito peculiar, né? E aí surgiu o filme. Olha a gente bacana. escreveu a ideia no FIC, fomos aprovados, e aí 1 ano de produção. Olha aí. Ana, e essa produção, o filme, na verdade, vocês foram trabalhando com pesquisa, né? Teve muita pesquisa, com entrevistas. Como é que foi essa dinâmica lá, para poder realmente chegar no objetivo que vocês queriam? Então, eu venho do filme, do vídeo institucional, né? Já trabalhei, tenho essa visão da educação, né? Do não só entreter, mas também aproveitar para levar uma informação educativa e tal. Então, a ideia era fazer exatamente isso, mostrar a história dele, mas também trazer um conteúdo informativo importante sobre essa influência, sobre essa música. Então, nós conversamos com pesquisadores, o Evandro Iga participa, o Rodrigo Teixeira também participa, fomos até o Paraguai, ouvi pesquisadores lá também. Então, mescla as duas coisas. Tem música, tem história e também tem informação importante aí. Passaram em muitas cidades, Ana? Passamos em 6 cidades. Olha que bacana. Né? Em cidades, inclusive, do Paraguai, né? E cidades, inclusive, do Paraguai. Olha né? só. A gente queria mostrar o Paraguai. Muita gente que assiste o filme diz assim, nossa, essa é a Assunção, né? A ideia era essa, mostrar a cultura paraguaia, mostrar a estética paraguaia, mostrar a beleza da cultura paraguaia, né? Na nossa cultura. A gente tem essa influência, eles são irmãos. Acho que a música também ajudou aí a curar um pouco dessa ferida, né? Da guerra e tal. Eu acho que a música faz esse papel lindamente. Lindamente, né? Constrói muito, né? O Marcelo, me fala uma coisa, a gente, assim, ser músico, a gente sabe que não é fácil, mas enfim, você está muito mais habituado a ser músico, instrumentista, do que um personagem, né, de filme. Como é que foi para você também atuar aí como ator, né? Foi muito, assim, a experiência é diferente do que eu já tinha participado, porque contar a minha própria história, relembrar, né? Sim. Você mexe no passado, as coisas profundas que ficam armazenadas na nossa memória, né? Como, por exemplo, a perda do meu avô, que foi muito marcante para mim, né? Foi uma perda repentina e tal. E isso no filme retrata, eu não vou falar muito aqui para não dar spoiler, eu quero que as pessoas assistam, né? Assistam o filme, né? Então, assim, com certeza, a experiência foi maravilhosa. Ana, uma coisa que a gente sempre, assim, discute muito entre nós, né? Até no meio que eu também atuei e continuo atuando, né? Que é mais um setor público mesmo. A gente percebe, assim, o quanto é importante, eu queria entrar um pouquinho nisso, esse tipo de projeto, né? De apoio, inclusive, porque, na verdade, Marcelo, a Ana falou uma coisa que faz muito sentido. A gente está contando a sua história, mas, na verdade, nós estamos aprendendo muito do que nós somos também. Sim. Da nossa cultura, né? Então, assim, eu queria até te perguntar sobre isso, né? Sobre a questão dos projetos. Foi fundamental para que vocês tivessem condições de realizar esse projeto? Com certeza. Hoje, fazer cultura no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em qualquer canto desse país, é uma dificuldade.
né? Sem as linhas de incentivo, sem os fundos, sem o financiamento público, eu acho muito difícil, porque Sim. a gente não tem essa cultura aqui. As empresas, e também as empresas sobrevivem como podem, né? É verdade, cada Né? um com as suas dificuldades Cada um também, com as suas entendeu? dificuldades. E assim, se não fosse esse financiamento, seria impossível. Não sei se impossível, acho que impossível é muito difícil, Sim. né? Mas assim, seria muito desafio difícil. muito maior, é né, Ana? muito maior fazer. Porque assim, a gente teve, embora é considerado baixo orçamento, né? Para uma produção, né? Para uma produção... São que a 50 gente minutos, conseguiu. Ana? São 50, na verdade, são 59 minutos. Sim, né? é muita uma tempo, produção, é tempo. tempo. Então, assim, se não fosse isso, a gente não teria conseguido. E olha que a gente fez ali, teve muita parceria. Sim. Os profissionais que vieram realmente pelo projeto, porque a hora que você vai dividir e honrar todos os custos e tal, fica difícil. Mas o projeto vale muito a pena, né? Eu assisti o filme, né? E como é bacana, te leva realmente a entender, né, o quanto o Mato Grosso do Sul, né, o quanto a nossa cultura está relacionada com a música paraguaia, né? E aí, Marcelo, uma coisa que eu queria te perguntar, desde quando eu te ouvi pela primeira vez, já faz algum tempo, a gente não precisa falar quanto tempo faz, mas eu sempre percebi que sempre teve mesmo, né? De onde foi, assim, que você falou, puxa vida, eu sou instrumentista e eu quero trabalhar mesmo, entendeu? Com esse foco, porque a gente percebe que tem uma pegada mesmo da música paraguaia, entendeu? Assim, eu queria só lembrar que a nossa avó é paraguaia, né? Olha aí. Nós não falamos, né? Mas então você já ouvia desde pequenininho, Marcelo? a nossa avó é paraguaia. Olha aí. E o pai da nossa avó era argentino, de Corrientes. Então, olha a mistura, olha a mescla de culturas aí, né? Corrientes, na Argentina, é onde nasceu o chamamé. Sim. O Paraguai é a polca, a guarânia. Então, eu já nasci aqui no Brasil. É claro que, quando você me pergunta assim, eu pensando aqui, foi sempre uma coisa muito natural. Então, isso que eu queria saber. Muito natural, essa questão você está me perguntando desse estilo, essa escolha que eu tive. Sim. Foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, uma outra opção. Né? Eu sempre quis tocar música instrumental e música da fronteira, né? Música latino-americana e tal, mas principalmente a música aqui do nosso estado, que é uma música que sempre mexeu comigo, né? Desde muito pequeno, porque quando eu morava no Rio de Janeiro, minha mãe ouvia todas essas músicas daqui, os discos. Né? Então eu cresci ouvindo isso aí, então eu não tinha uma outra opção, né? Nós vamos para o intervalo e na volta, Ana, eu quero saber o seguinte, como vocês são parentes, né, são primos, e para poder realizar esse trabalho, né, na produção do filme, você deve ter encontrado coisas, né, para poder produzir que você não imaginava. Eu imagino que tenha acontecido isso, já vai preparando aí que a gente quer saber por onde você passou e como é que foi isso, tá? E vocês que estão aí, chegando agora, nós estamos aqui com o Marcelo Loureiro, com a Ana Carla Loureiro, falando aqui de um filme sobre o Marcelo, né, sobre o músico, sobre a história também dessa música fronteiriça. E fica com a gente, que a gente volta depois da vinheta. Estamos de volta com Tocando em Frente aqui com Rose Modesto. Nós estamos aqui recebendo Marcelo Loureiro, Ana Carla Loureiro, que por sinal, né, nós temos, Ana, poucas mulheres, né, dirigindo filmes, roteiristas, enfim. Como é que é, né, ser uma mulher à frente de um trabalho tão importante como esse? Eu sei que não é o primeiro, porque te conheço, já tive a alegria, né, de poder também ser dirigida por você, de trabalhar, mas em outras áreas, né, na área da política. Como é que foi essa experiência, Ana? Então, eu já tive a oportunidade de dirigir alguns projetos, né? Inclusive, dirigi recentemente Assis Simples Assim, né? A história do seu Assis, que foi um belíssimo projeto, trabalho também, viu? Mas um projeto autoral, pensado desde o início por mim, esse é o meu primeiro. Já tive outros projetos que eu dirigi, encomendas, né? Sim. Trabalhos, né? Mas esse foi o primeiro. E também teve a questão de ser algo ligado à minha história, né? À minha família. Então, foi muito especial. A questão de ser mulher, né? À frente disso. Olha,
como em todas as áreas, é desafiador, sim. Acho que a gente acaba tendo que se desdobrar, né? Por mais que você já esteja no meio, sempre tem aquela coisa assim, né, das pessoas ainda, mas como? Não, né? Será que dá conta? Será que né? dá conta? Então, eu acho que eu quis realmente pegar e desenvolver um projeto meu desde a ideia inicial e chegar à direção por um desafio mesmo e para me lançar mesmo. Gostei do resultado, eu também sou muito exigente. Eu sei. Marcelo. Sofri 3 meses na mão. Sofreu 3 meses. E me fala uma coisa, como é que foi assim, para vocês dois, né? Uhum. Porque, como eu disse aqui, vocês são da mesma família, são primos, mas principalmente para você, como é que foi voltar, né? Lá em Guia Lopes, né? Passaram por Bela Vista, relembrando, né? A relação com seu avô, como é que foi esse sentimento? Rose, foi muito emocionante. Eu estava lembrando aqui, quando a Ana começou contando, né, como surgiu a ideia, uma observação. As nossas festas de família sempre eram cheias de amigos e parentes, né? E eu tenho registrado isso em fita VHS, que eu digitalizei, né, várias dessas festas. Só que a única imagem que eu tinha com meu avô, a única eu tocando com ele, é essa que acabou surgindo o filme, né? Então, assim, são várias imagens eu tocando nas festas, mas não tinha nada tão intimista quanto essa imagem que você viu no filme, né? Sim. Que eu até convido o pessoal que está em casa para assistir, porque é bem emocionante esse momento, né? Eu estou tocando com meu avô e o detalhe é que uma semana ou 15 dias antes do meu avô falecer. Aquela imagem, 15 dias antes dele falecer, Marcelo? Aparece a data embaixo, né? Em 93, em outubro, aquilo. Meu avô faleceu dia 13 de novembro. Olha só. Foi no finalzinho de outubro, então deve ter uns 14, 15 dias antes aquilo lá. Então, assim, ter voltado no passado, né? Reviver isso aí, é óbvio que mexe com a gente, né? Nós estivemos lá na casa dos nossos avós, fizemos cena lá. Teve coisas que não foi no ar, não foi pro filme. Né? Você sabe que uma diretora, ela pega a imagem de muitas coisas e depois ela escolhe, né? Ela tem as opções lá. E eu acho que o trabalho final ficou bem bacana, ficou bem equilibrado, né, entre a história do Marcelo, resumidamente, com essa história, cultura de fronteira, como ela mostrou, né? Então, assim, que tinham cenas que ficaram muito fortes, porque realmente mexeu comigo, né? Mas mexe demais, né? Por isso que eu fiz questão de te perguntar, porque eu imagino, entendeu? Tanto que não deve... Quando a gente volta, né, Ana? Isso. Voltar sempre mexe muito com a gente, né? Mexeu com os dois, né? Isso que eu ia perguntar, para você exatamente. também, né, Ana Carla? Mexeu muito comigo, porque assim, é a história da nossa família. Da família. O avô que de onde ele bebeu a música, é o avô de onde eu bebi as histórias. Meu avô era um grande contador de histórias. Exato. Então, assim, ele herdou, entre aspas, a música e eu herdei as histórias. Então... Aliás, você é uma bela contadora de história, né? Ana, é verdade, a Ana é muito a qualidade, né, do texto da Ana Carla. A gente sempre fala sobre isso, sabe, Marcelo? De pegar uma frase, eu pegar um tema e daquilo contar uma história muito bem contada. E sem precisar mentir, que é o mais importante, né? Falando a verdade. Agora, uma pergunta. Guia Lopes, Bela Vista, passaram por mais onde? Por aqui no... A gente saiu de Campo Grande, na verdade é um road movie, né? Que eles dizem, um filme de estrada, né? A gente saiu daqui de Campo Grande, passou por Cidrolândia, Nioaque, Guia Lopes, Jardim, Bela Vista Norte e Assunção. Isso, eu queria perguntar sobre Assunção, né? Por que vocês foram gravar? O clipe foi feito lá em Assunção, né? Por que da escolha, Marcelo, de Assunção? Então, como o tema é uma guarânia, né? E a guarânia é um gênero musical, né? Que tem tudo a ver, quer dizer, nasceu no Paraguai. Mas nós adoramos aqui no Sul, no Mato Grosso do Sul, né? E tem tudo a ver com a minha família, com a minha história. E como eu te falei, essa música que gerou o filme, né? Essa música, ela virou um hino, uma espécie de hino para a nossa família, né? E eu acho que o local onde ia se encaixar melhor era Assunção, não tinha outra opção, assim, né? E um local que meu avô sempre quis conhecer, né? Com certeza, se ele estivesse vivo, ele ia querer também gravar lá, ele queria estar lá junto com, próximo dessa cultura que a gente bebe, né? Porque os grandes compositores que a gente cresceu ouvindo são de Assunção, né?
as guaranas que a gente conhece, então todas nasceram ali naquela região. Então, assim, os locais que foi escolhido pela Ana foi, assim, maravilhoso. Eu gostei, primeiro porque me surpreendeu também, não só as pessoas que assistiram, né, que viram que Assunção surpreende, né, pela quantidade de beleza, de lugares que a gente não conhecia, mas, assim, o trabalho final ficou maravilhoso. Eu sou suspeito de falar, por isso que eu estou convidando o pessoal para assistir o filme. Né? Ficou maravilhoso. Ana, nessa caminhada toda, nessa passagem, a gente sabe as características geográficas, né, do Mato Grosso do Sul. O que mais te encantou aí com esse olhar? Porque você já andou bastante no nosso estado, às vezes trabalhando, né, com foco numa outra atuação. O que mais te encantou aí? E, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de cultura, a gente tem muita coisa para avançar também, né, Ana? Na verdade, assim, eu quis... eu tenho um olhar muito estético, assim, eu gosto. Sim, eu sei. Né? Então, eu quis retratar Bela Vista, por exemplo. Tem o cinema, né? Aquelas casas lindas em Bela Vista, Bela Vista é diferente Bela Vista, né? Nossa, então, assim, eu quis mostrar isso, né? Quis escolher realmente... essa estética, sabe? O filme ele tem uma continuidade, ele tem uma linha. Eu peguei um carro antigo, que é lindo, por sinal, né, para poder costurar, né, toda essa história, que é uma coisa que é um pouco mais meu do que dele. Na verdade, assim, essa memória do avô consertando carros, é muito da minha infância também. Você lembra? Isso veio, Ana? Isso é muito da minha infância. O vovô, na época, na minha infância, as vacas eram um pouco mais magras, né? Depois o Marcelo já começou a coisa a melhorar, né? Sim. Mas o vovô tinha uns carros velhos, assim, que aquela cena dele de bermudão, sem camisa, mexendo naqueles carros quebrados, uma coisa muito comum na minha infância. É legal você ter trazido isso para o filme. E aí, assim, me lembrou isso. Então, eu quis trazer... Tem toda uma estética do carro antigo, dos casarios em Assunção. Então, eu tive esse olhar, esse cuidado. E trazer, né, para o filme. Ficou maravilhoso. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, Marcela, eu toco um pouquinho, modéstia à parte, eu toco um pouquinho de violão também, né? E a gente vê que é mais difícil, né, um instrumentista conseguir se destacar. E eu sempre estava no meio de muito músico e os músicos falavam assim, gente, a gente tem que virar passarinho, porque só é valorizado nesse meio quem canta, quem toca não. Como é que foi isso para você a vida toda, Marcelo? Isso é uma curiosidade que eu tenho, viu, gente? Queria que você falasse isso. Então, eu acho que em qualquer setor, em qualquer área do conhecimento, a gente tem que estar sempre estudando, progredindo, né? Então, você viu que eu não parei só no violão, né? Você estava falando de violão, mas eu ia falar isso. Você estuda ainda, Marcelo, muito, até hoje? Muito, né? O violão é o instrumento principal, foi o primeiro instrumento, mas hoje eu me dedico aos outros instrumentos que eu toco no show, toco viola, toco harpa, estou aprendendo bandoneon. No filme, ali aparece eu tocando. Aparece. Inclusive, é bom falar que todas as músicas, fui eu que fiz, as composições. São duas músicas que foram compostas por mim, a música de abertura e a Sonho Platino, que tem um trecho no meio do filme, eu tocando. Então, assim, tudo que vocês ouvirem de bandoneon, harpa, violão, eu que estou fazendo tudo. Então, assim, eu acho que um instrumentista ele tem que estar sempre se aprimorando, estudando, né? Porque a música ela é dinâmica, né? Ela sempre está evoluindo também, né? Os arranjos, você saber de tudo, não só de equipamento, de instrumento, mas de técnica, porque realmente a música ela sempre está em evolução. Né? Na verdade, se dedicar para fazer bem aquilo que se escolhe fazer, né, Marcelo? Eu acho que é isso que faz a gente se destacar. Uma das coisas que a gente sempre gosta de trazer aqui para o programa é exatamente isso, sabe, Ana? Porque cada um tem um sonho, cada um tem um propósito, gente. Vocês estão em casa, têm vontade, né, de realizar profissionalmente, enfim... E eu sempre digo isso, a gente precisa acreditar no sonho, persistir, se dedicar, né, àquilo que se quer fazer, para poder, primeiro, ser feliz e se sentir realizado, né?
E para quem acha que tem que ter reconhecimento também das pessoas, não tem outra receita. Então, eu acho muito interessante porque eu sei que na música não é fácil mesmo, entendeu? Inclusive para sobreviver, né, da música profissionalmente. Exato. E você, sua dedicação, né? E acredito que também a questão de você ter focado numa área que está aqui, é o seu DNA, entendeu? Exato. Então você ser autêntico também, isso tudo acho que fez e está fazendo, Marcelo, de você sempre um grande cara, um grande instrumentista, um conjunto, né? É um conjunto de coisas, né? Porque eu acho que é consequência, né? O sucesso, né? E sucesso é uma coisa subjetiva, né? Tem muito gente, subjetivo. Né? Então, assim, se você se dedicar, se você estiver sempre evoluindo, estudando, tendo algo novo para mostrar, né? Com certeza sempre o seu trabalho vai estar destacado, né? Isso em qualquer área, né? Se você sempre estiver evoluindo, tendo algo novo, né? É isso. Eu também posso dar exemplo pela Ana, né? Com certeza a Ana, quando começou, ela tinha uma forma de abordar, né? E hoje, né? Hoje, cada vez ela vai evoluindo, vai pegando outras linguagens novas, porque o cinema também é muito dinâmico. Muito, sabe? Aliás, Ana, nós estamos assim, já chegando no finalzinho, né, do nosso bate-papo. Uma coisa que eu queria te perguntar para você responder assim, em poucas palavras, né? Qual é a dica que você dá aí, já que nós falamos essa questão da mulher, que realmente é mais difícil, né? Qual é a dica que você dá da experiência que você tem ao longo da sua vida, né? Desse último trabalho que você fez, entendeu? Qual é a dica que você dá para quem gosta, para quem quer, né, ser uma diretora, para quem quer produzir, para quem quer fazer um roteiro? Fazer. Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Não pensa muito, vai lá e faz. Olha isso, né? Que bacana. É isso. Tem que fazer. Primeiro a gente tem que acreditar, né? É isso. Então acredita e vai. Não pensa muito. Vai pelo coração que vai dar certo. Chega. Maravilha. Marcelo, quem quer assistir o filme faz o quê? O filme está disponível no YouTube, né? No canal do filme, né? Foi criado um canal com o canal do filme A Alma da Nossa Música. A Alma da Nossa Música. Se você pesquisar no YouTube A Alma da Nossa Música, Marcelo Loureiro, você vai encontrar, com certeza. Ótimo. Tá? Excelente. Tá disponível lá. Bom, hoje o bate-papo foi para a gente poder falar, né, do filme, falar um pouquinho com a Ana Carla, dessa experiência dela, do trabalho, né, da tua experiência também como personagem aí, protagonista dessa história. E um dia, Marcelo, a gente quer voltar aqui, viu, Ana, para a gente poder também ouvir os toques de todos esses instrumentos. Realmente, de um tempo para cá, Marcelo, a gente olha na tua rede social e fala, que instrumento que é esse, tá? Então a gente quer te receber aqui em breve, se Deus quiser, novamente. Mas se eu trouxer os instrumentos, a gente vai ter que afastar essa mesa. Mas eu tenho certeza que... Vai ter violoncelo. Vai ter violoncelo também. E eu quero ouvir... Porque não vai caber aqui, tá? A gente dá uma afastadinha, a gente monta aqui e faz um show, não tem problema. E é interessante que assim, você tem tanto assim, é o teu jeito de fazer, que até ouvindo o Coldplay, a gente sabe que é o Marcelo que está tocando o Coldplay. Olha, obrigada, Ana Carla. Nós muito que obrigada. Agradecemos. Eu agradeço de coração. E a gente quer voltar em breve, porque vai ter o Alma 2, viu, Rose? O Alma da Nossa Música. Que legal. Próximo episódio a gente vai voltar aqui, porque vamos precisar de apoios de personagens. Com certeza. Tem umas novidades aí. Que coisa boa, viu, Ana? Obrigada pela oportunidade, Eu que quero agradecer, tá? Muito obrigada por ter aceitado nosso convite para poder estar aqui falando um pouquinho dessa história. Marcelo, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Sucesso sempre. Obrigada por nos representar tão bem, por levar a nossa música, né, para todo mundo. É muito bom ser sul-mato-grossense, né? E quando a gente fala que o Marcelo é daqui, dá um orgulho. É nosso, então a gente tem um orgulho muito grande de vocês dois, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. E vocês que ficaram aí com a gente, no próximo sábado tem mais um programa Tocando em Frente com Rose Modesto. Até lá!